Bom dia, bem-vindos ao primeiro dia do curso de verão OMP em Propriedade Intelectual. Esse é um curso oferecido em coorganização pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, Instituto Nacional de Propriedade Industrial e Confederação Nacional da Indústria, com o apoio da Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, da Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial, ABAP, Gustavo Martins de Almeida, advogado, GMA, Secretaria Nacional, United Kingdom Intellectual Property Office e US Chamber of Commerce. Muito obrigada pela confiança de vocês. Essa já é, eu acho que é a 6ª edição desse curso, é um curso regular da Academia da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que nós trouxemos para o Brasil com o apoio muito importante de todas essas instituições. E a ideia desse curso é fazer uma extensão em um tema específico da indústria, né, em propriedade intelectual. Então, nesse caso, a gente vai falar do setor audiovisual, a gente já falou de agroalimentar, já falamos de indústrias de base tecnológica. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as regras do curso depois da mesa de abertura, mas agora, para a gente não se estender muito, eu vou passar a palavra para o José Graça Aranha, diretor regional do escritório da OMP no Brasil. José. Um bom dia a todos, obrigado, Isabela, minha colega. Eu gostaria de... Ela já introduziu o tópico, é um curso organizado pela OMP, pelo INPI, pela BPI, pela CNI, com apoio da BAP, do UK IP Office, American Chamber of Commerce. Essa é a 6ª edição brasileira do curso de verão da OMP desde 2018, que, na verdade, acontece no inverno brasileiro, né? Quer dizer, verão na sede da OMP na Suíça. Nós temos esse ano 125 alunos inscritos, e o objetivo é desenvolver competências nacionais especializadas na gestão do PI para atuar no setor audiovisual. É um setor muito importante para a economia nacional. O Brasil é um dos maiores consumidores de streaming, mídia social, videogames. Nós vamos ter aqui alguns aspectos muito importantes que vão ser mencionados, não só a participação da Glória Pires, que vai estar aqui conosco, conhecida, nossa atriz, uma das maiores atrizes que nós temos, mas nós também vamos ter a apresentação da Walt Disney Company, da Netflix, de aspectos relacionados à API em temas atuais, memes, NFTs, Reels, IGTV, TikTok, algoritmos, inteligência artificial, moda no audiovisual, mesas redondas sobre medidas nacionais e bilaterais de combate à pirataria, com a presença de representantes da Receita Federal, do UK IP Office, do US Department of Justice, do Ministério da Justiça brasileiro, do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, e vamos ter 2 workshops de registro de marcas e de programas de computador com funcionários do INPI que nos brindarão aqui com todo o seu conhecimento. Então, eram essas palavras iniciais rápidas que eu queria mencionar. Eu estou viajando, parei aqui nesse momento na estrada para passar essa mensagem aqui rapidamente e dar as boas-vindas a todos a essa edição, 6ª edição do curso de verão da OMP. Muito obrigado e desejo a todos que aproveitem muito esse evento. Obrigada, José. Vou passar agora a palavra para o Luiz Edgar Montauri Pimenta, presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a BPI. Bom dia a todos, obrigado, Isabela, bom dia, Graça Aranha, diretor Graça Aranha. E eu, aqui, em nome da BPI, queria também enaltecer a realização aqui muito importante desse curso promovido e organizado pela OMP. A BPI tem a satisfação e a honra de participar nessas edições, essa já é a 6ª, com a OMP na realização desses cursos. E sobre um tema bastante importante, o tema do audiovisual, né? O tema propriedade intelectual esse ano no país ficou muito em voga, né? Houveram diversas discussões sobre temas variados ligados à propriedade intelectual, como as discussões no Supremo Tribunal Federal
sobre a questão das patentes, as discussões na Câmara dos Deputados e Senado Federal sobre a possível, né, chamada de forma equivocada, quebra de patentes, né? Na verdade, seriam as licenças compulsórias. A imprensa veiculou muitos assuntos diferentes sobre patentes, propriedade intelectual. Então, é um tema bastante atual. O audiovisual está muito dentro desse contexto, conforme o Graça Aranha já pôde falar, por conta do streaming e vários outros. Então, aqui em nome da BPI, eu gostaria de agradecer a participação grande, né, dos alunos, dos inscritos, e desejar aí um ótimo evento a todos, e só lembrando do congresso da BPI, que vai se realizar agora no mês de agosto, de 23 a 25 de agosto, de forma virtual, e queria deixar aqui todos convidados, que vai ser um congresso muito interessante, com a participação do ministro Paulo Guedes, do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, presidente do INPI, do próprio José Graça Aranha e do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e várias outras autoridades que vão trazer discussões muito interessantes sobre a propriedade intelectual. Então, desejo um bom evento e devolvo a palavra à Isabela. Muito obrigado. Obrigada, Edgar. Passar agora para o Felipe Carmona Canteiro, secretário nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, Ministério do Turismo. Obrigada, Felipe. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe Carmona, né? Sou secretário nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, pasta vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. É uma honra participar dessa cerimônia de abertura de cursos de verão de propriedade intelectual para o audiovisual, organizado pela OMP com auxílio do INPI, ABPI e da CNI. Quero agradecer a oportunidade para discutir um pouco a questão da gestão dos direitos autorais no ambiente digital, que é um tema extremamente relevante, pois é por meio da internet que ocorre cada vez mais a criação, fixação e utilização de obras protegidas por direitos autorais, incluindo principalmente as obras audiovisuais. Isso não passa apenas por questões tradicionais, como o combate à pirataria no ambiente digital. E aqui devo aproveitar a oportunidade para agradecer a parceria com o Ministério da Justiça, Ancine e Anatel no combate à pirataria. Para se ter uma ideia da dimensão dos esforços, entre fevereiro de 2020 e julho de 2021, foram apreendidos mais de 521 mil produtos de TV Box, que descodificam os sinais de TV por assinatura, cujo prejuízo para os criminosos passaram de 157 milhões. A Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, sob a minha gestão, participou e acompanhou in loco das operações. Destaco que ocorreu aqui em São Paulo, na Avenida Santa Efigênia, em abril deste ano, e a fase 3 da Operação 404, que derrubou mais de 300 sites que violam direitos autorais, que ocorreu agora no meio do ano. Mas, para além dessas questões tradicionais, que continuam importantes, precisamos buscar uma solução de consenso de como atuar e de qual forma a tornar mais efetiva a regulação da proteção dos direitos autorais na internet, possibilitando o uso mais justo e equilibrado de obras intelectualmente protegidas no meio digital e favorecer o desenvolvimento do mercado digital. Nesse sentido, a inovação digital tem implicações importantes para os sistemas de direitos autorais, implicações para artistas e consumidores, que na maioria das vezes ainda não têm conhecimento de seus direitos. Precisamos aprimorar nossos conhecimentos sobre o funcionamento das novas ferramentas de comercialização de conteúdo no ambiente digital para que possamos avaliar melhor os desafios e oportunidades das tendências tecnológicas às regras existentes. Um ponto particularmente caro para a minha gestão na Secretaria é a proteção do exercício na internet dos direitos fundamentais como a liberdade de expressão, a manifestação artística e o direito ao acesso à cultura, ao conhecimento e acesso à informação. A falta de regras claras e utilizadas para o ambiente digital coloca em risco esses direitos fundamentais. Essa situação prejudica não apenas os criadores, como diretores, autores, artistas e jornalistas, que ficam vulneráveis às decisões totalmente arbitrárias das grandes plataformas de internet, muitas vezes operando sem o devido respeito ao ordenamento jurídico brasileiro,
mas também pode colocar o usuário que a utiliza de maneira criativa na posição de violador de políticas de comunidade, quando, na verdade, ele é o agente que cria e que, direto ou indiretamente, financia toda a cadeia global de negócios. Como vocês podem perceber, essas questões são um prato cheio não apenas para formuladores de políticas públicas, mas também para pesquisadores e estudantes do tema. Ele desperta a nossa curiosidade intelectual, porém, mais do que isso, ele deve nos levar a buscar soluções novas para problemas atuais. A enorme discrepância de poder econômico e conhecimento técnico entre consumidores e artistas de um lado e plataformas digitais do outro pode afetar negativamente não só o ganha-pão dos criadores, mas também a saúde de nossa democracia. E enquanto eu estiver à frente da secretaria, estarei atento a essas questões, que convido vocês a examinar e estudar como estudiosos que são. Obrigado. Devolvo a palavra aí para a Isabela. Obrigada, doutor Felipe. Agora eu passo a palavra para o outro Felipe de Oliveira Mello, coordenador-geral da Coordenação Geral de Disseminação para a Inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Felipe. Bom dia a todos. Obrigado, Isabela, pela palavra. Queria dar bom dia aqui especialmente aos colegas da mesa, doutor Graça Aranha, diretor regional da OMP, doutor Luiz Edgar, doutor Felipe Carmona, o Fabiano Barreto, da CNI. Para a gente do NPI é um prazer muito grande, novamente, né, tá com vocês, né, com a OMP, com outras instituições agora, né, parceiras, né, como a CNI, parceira de longa data, a própria Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, sobretudo no momento, né, em que a propriedade intelectual ganha realmente destaque no Brasil, né, principalmente através, agora, por meio da recém-lançada Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Então, esse momento para a gente é muito especial, né? A OMP é uma parceira de longa data no NPI, nós estamos há mais de 14 anos numa parceria, né, com diversas ações em formação em propriedade intelectual para diferentes públicos-alvos no Brasil, né? Só em termos de extensão, nós temos mais de 10 mil alunos por ano sendo formados em conjunto com a OMP, né? Alguns cursos específicos, como Patent Analytics, Patent Drafting, sucesso no licenciamento tecnológico e, por que não, né, falar desse exitoso empreendimento que é o IPO Summer School, né? Nós estamos aí, como o doutor Graça Aranha colocou, né, na 6ª edição, né? Isso foi iniciado em 2010, ou seja, nós temos mais de 330 participantes e 230 alunos formados, né? Então, esse tema é um tema bastante instigante, como o próprio doutor Felipe Carmona colocou, né, frente a rápidas e grandes transformações, né, e como o setor, essa indústria tem um potencial para contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Brasil nesses próximos anos. Nós vamos ver aqui com vocês tópicos absolutamente fundamentais na sociedade de conhecimento, né? O doutor Graça Aranha já citou alguns, né? Os tratados internacionais para o setor audiovisual, a questão do combate à pirataria, né? O streaming, cases de sucesso, né? Vamos ver aí o case da Netflix, aspectos da API, né? Lives, YouTube, a questão do TikTok, ou seja, plataformas que estão sendo hoje muito utilizadas em função, sobretudo, inclusive, desse período da pandemia, né, que nós esperamos perpassar o quão breve possível aqui no Brasil. Mas, enfim, né, essas plataformas serão cada vez mais utilizadas e para fins de conhecimento, né, melhor entendimento, né, há de se ter clara visão acerca dos fundamentos, das questões de propriedade intelectual que envolvem a utilização dessas plataformas, né? A gente tem aí o Brasil, né, um grande mercado consumidor e produtor de games, né? Então esse vai ser um ponto também que vai ser abordado, né? Em termos de programas de computador, né, eu tenho a satisfação de falar, né, já que a gente vai falar um pouquinho disso aí ao longo do curso, né, que o NPI acaba de inaugurar algumas linhas, né, de cooperação, principalmente com o governo, né? O CNJ hoje é um grande parceiro do NPI e já está dando início ao processo, né, de depósito desse importante ativo, né, para se ter mais segurança jurídica, né, nos seus projetos, nos seus programas. Então, só para vocês terem uma ideia, de 2013 para 2020, nós saímos aí de depósitos na marca de 1.508, né, para 2.999. Já no primeiro semestre desse ano,
nós já temos 1.464 depósitos, né, de programas de computador sendo feitos junto ao NPI. Isso significa um aumento de 20% aquilo que foi observado no ano passado, né? Então, isso se dá muito em função do valor que está sendo observado pela indústria, né, por inventores, né, por gamers, desse grande mercado que o Brasil tem grande potencial, né, de assumir como um verdadeiro cavalo vencedor. Então, dito essas breves palavras, Isabela, eu retorno a palavra para você, desejando a todos um excelente curso, excelentes semanas, e aproveitem bastante essa oportunidade de se aprofundar nos conhecimentos envolvendo propriedade intelectual e sua interconexão, né, com as questões de direito autoral e a indústria audiovisual. Obrigado. Muito obrigada, Felipe. Agora passando a palavra para o Fabiano Barreto, coordenador de propriedade intelectual da Confederação Nacional da Indústria. Obrigada, Fabiano. Obrigado, Isabela. Bom dia a todos e a todos. Primeiro, quero parabenizar a organização do curso e desejar um excelente curso para todos os participantes, para todos os palestrantes também. A CNI tem um longo histórico e bastante frutífero de cooperação com todas as entidades que estão aqui representadas. Isso, sem dúvida, nos enche muito de orgulho. E acho que a gente não poderia ficar de fora, ficar distante de mais essa edição do Summer School. A gente tem participado de todas. E eu falo a gente não ficar distante, quase partindo de uma premissa de que talvez a gente ficasse. Porque, eventualmente, alguém pode se perguntar por que um representante da indústria está num evento sobre o audiovisual. E acho que, em parte, esse estranhamento, pelo menos inicial, ele faz sentido. Aqui no Brasil, quando a gente fala de indústria, ou no caso da CNI, quando a gente fala de Confederação Nacional da Indústria, a gente está usando essa palavra no sentido de manufatura, de transformação. Ou, dito de outra forma, a gente está falando daquilo que não é comércio, daquilo que não é serviço, daquilo que não é o agro. Em inglês, eu acho que até é um exagero dizer que é um falso cognato. Mas quando a gente fala de industry em inglês, a gente está falando de referência a um setor. Então, a gente escuta, por exemplo, que um compositor ele trabalha para music industry. E acho que o termo que mais bem definiria o que a gente chama de indústria aqui no Brasil seria o manufacturing. Então, assim, quando a gente fala de indústria criativa, de audiovisual, isso pode parecer sem relação com o IT indústria da CNI. Mas isso só é verdade quando a gente olha para as coisas de uma forma muito segmentada, né? Nessas caixinhas. A própria propriedade intelectual ela é formada com essas caixinhas, né? Do direito autoral, da propriedade industrial, como se fossem coisas completamente separadas, completamente diferentes quando a gente olha para aqueles organogramas da propriedade intelectual. Então, como se eu quero falar de audiovisual, eu só precisasse saber de direitos autorais, de questões culturais, mas, felizmente, o mundo é mais complexo, né? E essas caixinhas elas não são tão fechadas assim na realidade. Não faltam exemplos aqui para a gente trazer elementos que são verdadeiramente industriais, no sentido do I de indústria da CNI, que são relacionados diretamente com o audiovisual. Se a gente for olhar para os figurinos, a gente está falando da indústria têxtil. Se a gente for falar de maquiagem, a gente está falando da indústria de cosméticos. Se a gente está falando, então, do digital, que foi citado aqui, do streaming, das redes sociais, a gente está falando desde equipamentos eletroeletrônicos para a gente consumir esses produtos, então, o meu celular, a minha televisão, o meu computador, até na outra ponta, para quem vai produzir esse conteúdo, a gente também está falando de equipamentos que são originários da indústria. A gente está falando de equipamentos de gravação, são equipamentos que vêm da indústria também. E isso sem falar de questões de licenciamento, né? Licenciamentos de marcas, contratos de publicidade, etc. Com essa mensagem inicial, eu estou longe aqui de querer fazer um plágio da campanha do agro, né? De dizer que a indústria está em tudo, que a indústria é pop. Mas o que eu quero incentivar com essa mensagem é que todos vocês busquem fazer essas conexões entre as diferentes espécies da API. A CNI está aqui apoiando esse curso justamente porque a gente acredita que é possível e é necessário que a gente faça a conexão entre sistemas. De novo, sem querer copiar os meus colegas do agro, mas a indústria sim está presente no audiovisual, ainda que a gente tenha que dar um passo além para conseguir enxergar isso. Eu falei de exemplos de figurino, de maquiagem, enfim.
a gente também está em tudo, não é só o agro que está em tudo por aí. Era essa a mensagem inicial que eu queria deixar para vocês, incentivar que vocês façam essas conexões entre as diferentes espécies da API. Fico à disposição de todos, estou à disposição para a gente conversar sobre essas conexões das espécies. E, claro, desejar um ótimo curso e agradecer o convite para estar aqui mais uma vez apoiando a OMP nessa edição do Summer School. Obrigado e um ótimo dia para todos. Obrigada, Fabiano. Claro, eu estou lembrando de uma propaganda que eu vi, eu acho que do Sebrae, falando justamente disso, né? Que se não fosse o celular, ninguém poderia assistir um podcast, por exemplo. Então, não tem como dissociar a indústria, né, no sentido estrito da indústria do entretenimento. Então, quero parabenizar os componentes da mesa de abertura, porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma mesa de abertura que terminou antes do tempo. Muito obrigada. Então, agora vamos passar para vocês um vídeo, uma mensagem de uma pessoa, eu acho que é muito querida de todos, e eu queria agradecer especialmente o Vitor Drummond, que está aqui com a gente agora, por ter feito com que isso fosse possível. Quem que vai passar o vídeo? É a Érica ou é a Fernanda? Aí, chegou. Olá. É com muita alegria que eu dou as boas-vindas aos participantes do curso de verão da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. A Interartes Brasil, Associação de Gestão Coletiva dos Artistas do Audiovisual, que hoje eu presido, participará através do nosso presidente executivo, Vitor Drummond, como um dos professores. Vale lembrar que o Estado brasileiro, por meio de nota técnica, da Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, aprovou em 2020 a adesão do Brasil ao Tratado de Beijing e em breve estaremos novamente ao lado dos países que garantem o respeito à propriedade intelectual. Para nós, artistas e intérpretes do audiovisual, essa adesão é um marco importantíssimo, não só para o reconhecimento dos direitos, mas, sobretudo, por trazer condições de equilíbrio negocial, o que atualmente não ocorre no mercado. Num momento com tamanho avanço tecnológico e novas formas de exploração de obras, é fundamental capacitar profissionais para esse setor que cresce cada dia mais. Daí a importância também da gestão coletiva no audiovisual. Por isso, o curso de Propriedade Intelectual, que se inicia hoje, deve ser um evento constante no calendário brasileiro, por ser uma área do direito de enorme importância para todo o setor, protegendo as criações artísticas e culturais e trazendo segurança jurídica, tanto para o mercado quanto para os criadores. Nós, artistas do audiovisual, apoiamos plenamente o Tratado de Beijing, administrado pela OMP, que já tem a adesão de mais de 40 países e segue crescendo. Viva a cultura, viva o audiovisual brasileiro, viva a propriedade intelectual. Eu agradeço à OMP, aos professores do curso e a vocês, participantes. Bom aprendizado!